Estamos ao vivo, Manuel? Não, Esse podcast é gravado. Seja muito bem-vindo, todo mundo que está assistindo ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo, realizador do Prêmio Destaque, e estou aqui como host, do podcast do Destaque Digital, recebendo aqui hoje meu amigo Daniel, Destaque Digital, à frente da Alicerce Ferragens, né, Daniel? Queria dar as boas-vindas para você, agradecer você ter vindo aqui, bater um papo, contar um pouquinho da sua história, da sua experiência aqui no Destaque Digital Podcast, né? Então, assim, primeiramente dou as boas-vindas. muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Primeiramente, eu quero dar os parabéns pela iniciativa de vocês aí, que digamos assim, é uma coisa bem gratificante para uma empresa tipo a minha ter um espaço para poder falar, para poder contar do que se trata. E é uma iniciativa bem bacana mesmo, porque realmente a gente é muito sem voz em certo tipo de segmento, né? E eu gostei bastante, fiquei feliz de dia que vocês me convidaram e tomara que você vire uma febre no Não, é mundo, um, porque é muito bacana isso. é um foco nosso, cara. A gente está gostando muito de fazer justamente porque a gente está vendo o valor que as pessoas estão dando Exatamente. a um podcast, né? Porque a gente está não só divulgando a empresa, igual assim, você está à frente da Alicerce. Então, assim, a gente está divulgando a Alicerce aqui como destaque digital e tudo, mas a gente também mostra um pouquinho do profissional por trás, Exatamente. né? Então, E tem muita empresa precisando disso aí. A iniciativa de vocês foi muito top mesmo. Eu queria até ter te falado disso antes, mas falei, vou deixar para falar pessoalmente, porque é difícil, né, de você ver uma situação dessa assim que a pessoa te abre para a mídia inteira para poder te ouvir e explicar direitinho o que que você vende, como que funciona a sua empresa, etc, etc. cara, e é isso que eu vou E fazer aqui hoje, Gustavo. tomara Porque que assim, eu até expliquei para você nos bastidores aqui antes da gente conversar, né, que eu não estudo a área que você exatamente. não, porque eu quero chegar aqui e na mão na massa aqui mesmo, no bate-papo, e eu tirar as dúvidas que eu iria tirar abrindo as redes sociais e tudo, né? E assim, eu queria, cara, antes, eu queria agradecer primeiro a Casa da Cerveja, que está sendo uma forte parceira do Destaque Digital. Hoje eu estou aqui na minha cerveja zero aqui, acompanha, você está só na água, Só na né? água. Aqui no tom. Mas queria agradecer, sigam lá a Casa da Cerveja nas redes sociais. Daniel, conta pra mim, você tem quanto tempo de empresa? Como que A minha funciona? empresa é bem nova na cidade. Eu tenho 1 ano e 7 meses, mais ou menos, que eu tô com ela funcionando. Eu era funcionário da empresa do mesmo segmento que a Ah, minha, sim. sabe? Aí eu trabalhei por um período lá e saí junto com um parceiro meu, um grande amigo meu, eu e ele junto. Aí eu sou evangélico, sabe? Tudo na minha vida funciona através do que Deus me mostra, do que eu sinto vontade de fazer, pelo que coloca no meu coração. Aí eu resolvi, falei, vamos tentar, o parceiro meu. Aí o que acontece? Esse ramo nosso é um ramo bem caro. Só para você ter uma noção, uma casa, uma construção, a obra, o meu material, que é o aço que eu vendo, ele equivale a de 12 a 20% do total da obra, para você ter uma noção. É o material que mais aumentou durante a pandemia, durante esses aumentos da inflação, então é um material bem caro. E para duas pessoas saírem assim, do nada e abrir uma empresa, precisa de quê? De capital Sim. e de um pouco de ferramenta que é um pouco cara, né? Um veículo para entregar, etc, etc. A estrutura necessária, né? Aí, todo mundo que está ouvindo aqui, eu sei, e eu acho que 90% das pessoas já sentiu esse desprazer de ficar desempregado, de não ter o que fazer. Sim. Fui embora e, igual eu te falei, entreguei para Deus, né? E falei com ele, falei, ó Deus, se o Senhor me arrumar um carro, uma caminhonete para me poder fazer minhas entregas em um lugar beleza, um lugar top para me abrir, eu vou ver que é da sua vontade, aí eu vou meter a cara. Vou fazer do jeitinho que eu sempre sonhei, vou trabalhar para mim mesmo. Aí tava de projeto de ir para dentro de bairro, sabe? Porque um galpão dentro de bairro é mais em conta o aluguel e tal. Sim. Aí eu naqueles dias mais depressivo, que a gente tá meio que sem saber o que fazer, eu passei na onde que é a minha empresa hoje, vi a plaquinha lá, liguei só por curiosidade, porque a Avenida Sanitária é o polo de arco, você sabe como é que é.
Aí o rapaz me tratou muito bem, você vê a educação dele, você vê que é Deus no negócio, sabe? Aí eu falei, não, você quer saber, esse trem tá ficando interessante pra mim. Aí, resumindo, aluguei um espaço lá muito, muito em conta, que cabia no meu orçamento, eu e esse parceiro meu. Consegui uma caminhonete que, para falar assim, o português da palavra, bem em conta também. Só um exemplo, é um carro que vale no mercado aí 22 mil, eu comprei, digamos assim, por 12. Nossa. Uma porcentagem bem, bem menor do que é normal. Aí eu tive a certeza que meu Deus estava comigo. Falei, não, então se é assim, nós vai. Aí abrimos, fizemos aquela cartãozinho, logomarca, esses trenzinhos, é muito tranquilo. Um foco bem, competir com as pessoas que mexem com o mesmo segmento que o nosso aqui é difícil demais dar conta. Só que eu sempre tive fé demais, né? Eu sou um cara assim que a hora que eu vejo que Deus está comigo, não tem quem vai me segurar. Aí a minha parceria com esse rapaz durou só uns 15 dias. Ele preferiu ir para outros Nossa. ares. Aí eu me vi, assim, humanamente sozinho, só eu e Deus. Aí Deus preparou para mim um rapaz que está comigo até hoje. Chama o William. Cara fantástico, trabalha comigo lá. Abrindo um parênteses, eu não gosto de usar a palavra funcionário lá. Eu não uso ela e nem aconselho ninguém a usar. Ah, é uma equipe, né, cara? Eu trato eles como parceiro. Sim, Eu não gosto que use a palavra funcionário e patrão, que eu acho que é meio. sim. Aí Deus me deu mais essa. Um menino muito bom, muito humilde, trabalhador, nunca me deixou na mão e tal. E eu falei, ah, realmente isso aqui é de Deus mesmo. Aí eu fui, cheguei ao rei. Um outro detalhe, né? Eu tenho 5 filhos no total. E eu tenho um filho, um homem só, que eu perdi um menininho meu e eu tenho um aqui só. E esse rapazinho trabalha comigo, entendeu? E a hora que eu percebi que eu ia ter condição de ter meu filho perto de mim, eu falei, gente, esse trem é top demais. Eu não preciso ganhar nada. Se esse menino ficar perto de mim e eu fazer ele ser um ser humano bom, um homem direito, um homem honesto, tá lindo pra mim, tô na praça. Aí fui conquistando meu espaço devagarzinho. O preço, você sabe como é que é. Você tem que, para você competir com uma empresa maior, você tem que ganhar bem menos, que você não tem capital de giro para você poder Sim. comprar mais em conta e tal. Mas eu sempre soube que eu tinha que ter um diferencial das outras pessoas. E eu tenho isso, porque a construção civil hoje em dia, você também mexe com o sonho das pessoas, sabe? Geralmente, eu acho que 98% das pessoas que existem nesse mundo sonham em ter uma casa, ou as que têm a casa sonham em fazer uma melhoria lá, e alguma coisa derivada de construção existe no coração de quase todo ser humano. Sim, todo mundo. Aí eu vi que esse ramo era bom, porque a fé, eu mexo com aço armado de construção. Aço armado, eu não mexo com serralheria, né? É aço Sim. armado. Se você tirar um raio-x do seu corpo, você vai ver o osso lá dentro, não é isso? Se você olhar para uma casa e conseguir ver o interior dela, você vai ver que o material que eu vendo tem em todo lugar. Então eu vi que era uma tacada de mestre. Como eu já tinha trabalhado no ramo, eu sabia mais ou menos como é que funcionava. Baixei a cabeça, segurei na mão de Deus e fui. E graças a Deus, tô lá. Já tem um nome no mercado já, tem cliente que é fiel a mim, tem fé que um dia eu ainda vou ser maior ainda de que eu já sou, então é humildade, fé em Deus e acreditar, você tem que acreditar. Cara, só do pouco que você já falou aqui, dá pra ver, assim, o porquê hoje a sua empresa ela tem feito sucesso e está recebendo premiações agora em tão pouco tempo de empresa, né? Porque, cara, você tem muita visão das coisas e você tem muita humildade, pelo que você falou aqui, pra ver, assim, que você tá junto com Deus nisso, né? E que você agradece cada momento, pelo que você Exatamente, disse, né? Você aproveita cada momento, por assim exatamente. dizer. E aproveitando que você tocou no assunto da parte da construção civil, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como funciona um pouquinho dessa parte. Porque assim, eu falando como um cliente leigo, tá? Eu ainda não tenho minha casa, espero, né? Igual você falou, é sempre um sonho. É um sonho, hoje eu moro de aluguel, mas é um sonho meu e da minha esposa, da gente construir, né, em breve. Só que a gente nunca pensa na parte
do ferro, do aço, né? A gente pensa assim, Exatamente. cara, vou comprar cimento, tijolo e tudo. Como que funciona isso na prática? E você falou que é um dos que mais representa na construção, né? Financeiramente, sim. Isso. É o seguinte, o aço na construção civil, é igual eu te falei, tem essa porcentagem, mas pode variar, dependendo da situação, menos, dependendo mais. O dia que você for construir sua casa, você tem algumas etapas para você poder seguir. Você vai, primeiramente, procurar um profissional, que é um engenheiro, um arquiteto, que aqui em Arcos, inclusive, deixar registrado que tem uns caras top aqui, umas moças muito boas de serviço, eu trabalho com vários lá. Você vai procurar um profissional desse, ele vai fazer um projeto para você e você vai ter em mãos o que que você vai. Ele te entrega um papel com tudo que você vai ter lá de gasto, de metragem, de tudo. O profissional, o engenheiro hoje, eu não sei o nível de valor que tem no mercado aí para a humanidade e tal, mas eu posso te garantir para vocês, é muito importante, porque o que eles faz não tem condição, né? Eles te entregam o trem assim, você pega um lote, leva o engenheiro lá e ele já passa a mão na trena e tal, e vai embora pro escritório, te entrega assim um vídeo, sacada pronta, e a parte estrutural, a parte arquitetônica, tudo. É a Eles parte que vislumbra, né? Que você vê como que vai ficar. e outra. Eu acho que toda profissão tem que ter o devido valor, mas a Sim. parte da construção civil, desde o engenheiro até um servente de obras, eu acho que devia ser mais valorizado hoje em dia, porque para todo lado que você for olhar, precisa de nós. Um pedreiro hoje em dia, eu não posso falar valores aqui, porque eu não sei como é que gira assim. Mas eles é muito mal remunerado pelo tanto de importância que é o serviço deles. E isso a parte toda de engenharia. Aí voltando para a pergunta que você me fez, é a parte do engenheiro ele faz, te entrega um projeto, né? Pra você saber o que você vai fazer. Sim. Aí você tem escolha de empreitar, porque aqui em Arcos também tem uns empreiteiros aqui muito fantásticos, muito bom de serviço, que te entrega tudo prontinho e praticidade hoje em dia você sabe que vale muito. A minha empresa é a seguinte: você pega o seu projeto, me procura. E fala, Daniel, ferragem, eu preciso dela aqui, quanto que você me faz, etc, etc. Eu te entrego ela pronta, aí você não tem desperdício lá na sua obra, porque geralmente para você poder fazer o material lá no local, sempre tem um desperdício e tal. Enfim, infelizmente, é um material muito visado para roubos, outros roubos nas obras aí. Então, eu não, eu faço por etapa para a pessoa, levo lá, Pra não ter eles preocupação. instalam no local lá, que geralmente fica um trem dentro do concreto, ninguém nunca mais vai ver. Uhum. Então, é isso que eu faço. Eu vendo a estrutura de uma casa, digamos assim. É a parte assim, falando de uma forma leiga, é a parte da sustentação da casa que a Isso. gente pode Isso. O dizer. nome da minha empresa chama Alicerce Ferragem. Como eu te falei no começo, depois que eu decidi abrir a firma, eu queria um nome que fosse assim, um nome fosse parecido com o gênero que eu ia trabalhar e um nome que fosse de Deus, entendeu? E se você for pegar a palavra alicerce, ela significa fundação, ela significa o apoio da situação toda, independente se é casa ou se é sua vida espiritual. Aí eu coloquei alicerce ferragem, porque eu vendo a estrutura de uma casa. Você entendeu? Não tem como você fazer obra nenhuma sem um aço lá dentro para sustentar ela. É impossível isso. E eu vendo essa mercadoria prontinha já, do jeito padrão. Você me entregou o projeto, vamos supor que você vai fazer um muro na sua casa, que você não tem o projeto, geralmente muro faz por conta própria mesmo. Aí você me liga e fala, eu preciso de tantos pilares, de tantos metros, de tal medida, eu faço, entrego prontinho lá, eles entregam, os pedreiros instalam no local e a praticidade, que é o foco hoje do mundo, fica por minha conta. Cara, legal você falar isso, justamente porque eu falei, né, às vezes a gente nem pensa nessa parte, Não, não que penso. é uma das partes mais importantes, né? Que Exatamente. tem até uma parte de investimento que é grande, considerando a casa, né? Que você falou, que É, dentre as coisas que tem que gastar, né? É uma das partes principais. Eu queria só comentar com você, só fazer uma um desvio de rota rapidinho, sem problema. porque você é a primeira pessoa de fé
que vem aqui, sabe, conversar comigo. E, cara, é muito legal porque, assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa. Só que eu vejo, eu gosto tanto de conversar com pessoas de Deus, sabe, pessoas de Entendi. fé, de igreja, pela questão assim de como você leva a sua vida aproveitando Deus em cada momento, né? Eu recentemente, o Manel até sabe dessa história, porque ele acompanha aqui também nos bastidores. Eu tava precisando tirar um tempo, eu ter alguma outra responsabilidade sem ser o destaque digital. Sabe quando você. Como é que eu posso dizer? Eu digo assim, eu vivo isso aqui, cara. Eu vivo o destaque digital, a gente faz premiação em 30 cidades. Entendi. Então, assim, a gente vive planejando tudo. E esse mês para trás eu meio que me esgotei, sabe? Eu cheguei num cansaço mental. Eu falei assim, eu preciso de um hobby, não de um hobby. O hobby eu tenho outros hobbies. Igual eu falei pra você antes, né, que eu e minha esposa a gente tá entrando em atividade física e tudo, mas eu falei assim, eu queria ter alguma outra responsabilidade que fosse completamente Tirar seu diferente foco. isso do destaque digital, pra eu chegar à noite, não atividade assim remunerada, nada disso, é só algo diferente pra eu escapar a minha cabeça um pouco, né? E aí eu criei um TikTok. Eu tinha muito preconceito com o TikTok, mas assim, eu vi o pessoal, empresário, eles falaram assim, não, faz, Gustavo, porque tá todo mundo indo pro TikTok e tudo. E aí eu pensei assim, cara, eu vou aproveitar que eu estou focando no podcast, que o podcast a gente tá no TikTok também e tudo. Só que eu, igual eu falei, eu nunca usei a rede social. Eu tenho que aprender como usar a rede Entendi. social. E eu decidi criar um perfil no TikTok voltado para religião. Pra Eu que falar não sou sobre de isso. igreja, não, mas assim, aí não sou eu que falo porque eu não tenho a expertise, o estudo, né? Só que o que eu faço? Todo dia eu entro no YouTube e procuro alguma pregação. Eu pego a pregação de algum pastor, de algum padre, alguma coisa assim, e o TikTok normalmente são vídeos curtos, né? Até permite postar vídeos longos e tudo, mas Só corte, né? isso. E aí acaba que por trás do computador ali, eu tô pegando sempre, cara, 1 hora do meu dia e escutando a palavra, sabe? E acaba porque eu tenho que escolher o corte. Eu não sei onde tá E o você corte não tem bom no noção, tanto que vídeo. isso faz bem pra sua vida. Era isso que eu ia te falar, cara. Por isso assim que foi, por isso que assim, até Deus mesmo colocou você aqui hoje num Tomara que momento sim. que antes da gente começar o podcast, hoje antes de você teve pessoal outro agraciado, né? Mas antes eu tava ali justamente publicando, assim, eu coloquei como responsabilidade. Todo dia eu vou publicar uma pregação no TikTok. E tem hora que a minha esposa, ela até brinca comigo, que eu tô assistindo o vídeo esperando o momento do corte. Só que eu fico Adentro. hipnotizado, cara. É assim, as palavras são tão bonitas, é uma coisa É, tão sem bonita, dúvida. né, Daniel? Pô, deixa eu te falar. Primeiramente, princípio não se discute. De jeito nenhum. Nem religião, nem política, nem futebol, nada. É, Se você é evangélico, você tem que ser respeitado. Se você é católico, sim. você tem que ser. Jesus gosta disso, gosta de respeito. Eu sou evangélico desde quando eu nasci, já tive uma vida de desvio, já fiz muita coisa errada, sim, também não posso negar isso, nem me orgulho, mas também eu já fiz possível de aprendizado. Agora eu só posso te garantir, com a minha experiência, que só funciona se você estiver perto de Jesus, não adianta. Você pode tentar da maneira que você quiser, que os prazeres é momentâneo, o sorrisinho que a pessoa coloca no rosto aí é muito mentiroso se você não estiver perto de Jesus. Hoje em dia tem ansiedade, tem depressão, suicídio, tem várias coisas aí que acontecem por causa de gente que a gente acha que é feliz e não é. Uhum. Se você conseguir, ó, 2016 eu cheguei no meu limite da minha vida, sabe? Sim, eu tava bem numa fase triste e procurei voltar para Deus da maneira certa. Eu lembro direitinho que eu cheguei na igreja de chinela havaiana, fumante. Eu era fumante, eu era alcoólatra, não, mas eu bebia, eu era bem desviadão mesmo. Cheguei lá no fundo do poço dentro da igreja. E o meu pastor que me atendeu na época até faleceu de Covid, Deus levou ele. Mas eu lembro direitinho das palavras que ele me falou. Sentei com ele assim, falei, pastor, eu preciso de ajuda, tô acontecendo isso e isso, tô muito mal e tal. Ele falou, Daniel, deixa eu te falar um negócio aqui. Não esquece disso não. Ele ainda falou para mim não esquecer. Se você não tiver compromisso com Deus, cara, é difícil de ter com você.
Ele já faz muito já pra gente sem a gente merecer, sabe? Se você olhar o ar que você respira hoje, a gente nem é digno dele se a gente for analisar bem para a vida da gente. Então ele já faz uma situação que eu acho que nós nem merece, mas ele faz pela misericórdia dele. Aí ele me explicou: tenha compromisso com Deus, não saia de sua casa nem um dia, de jeito nenhum, sem dobrar seu joelho no chão e conversar com ele pelo menos alguns minutinhos, agradecer, pedir a proteção dele. E também tente afastar das coisas erradas aos poucos, porque santo ninguém consegue ser. Aí ele me explicou. Aí eu falei: mas como, pastor? Ó, você fuma mais cigarro? Fuma menos, então. Começa a diminuir, né? Foi assim que aconteceu comigo. Eu era fumante, eu parei de fumar. Aí eu levei isso pra minha vida. Eu falei: não, pera aí, agora eu vou ser um cara que eu não vou dar muito desgosto para Deus, mas não. Santo eu não vou conseguir ser, mas eu vou ser o melhor possível. Aí eu fui afastando de tudo quanto é trem que me levava pro buraco, você entendeu? Fui tentando ser o melhor possível. Nunca vou ser o cara que eu precisava de ser, mas eu tento. Sim. Eu não discrimino ninguém de nada. Hoje em dia eu tenho gente do meu convívio que faz coisas que, no meu ver, é errado, mas eu nunca vou falar para você: você tá errado de fazer isso. Eu não julgo ninguém. Eu acho que cada um tem sua vida e cada um tem um motivo de estar fazendo tal coisa, então não tem isso. Só que eu sempre aconselho, sempre que eu posso. O meu intuito de vir aqui nem foi falar muito da minha empresa, para te falar a verdade, porque se eu falar do nome de Deus aqui com você, automaticamente ele não vai me deixar desamparado. Talvez eu exalte o nome dele com você aqui, amanhã ele manda um contrato para mim gigantesco, isso aí. Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu estou aqui para falar mais dele do que de mim, porque foi ele que me fez chegar onde que eu cheguei, você entendeu? Então eu aconselho para todo mundo. Não, eu tenho certeza que se você fazer um podcast esse aqui com todos os habitantes de Arcos e falar e ele olhar no seu olho assim, e falar: parceiro, você é feliz? Eu acho que a grande maioria, se souber falar a verdade, vai te falar que não é 100%. Falta alguma coisinha na vida da gente. E essa coisa que falta, Jesus te dá. Se você não é religioso, igual você falou, mas esses vídeos que você está vendo pode estar te trazendo para mais perto de Deus do que você possa E assim, imaginar. eu sempre gostei muito de conversar com pessoas de fé, com pastores, com padres, né? Tudo, justamente porque são sempre palavras muito boas, muito bonitas. Porque eu digo assim, as pessoas normalmente reclamam muito, né, eu assim: pô, caraca, o povo de igreja é chato. Só fala. Eu falo assim: cara, chato por quê? Chato é ficar falando de morte. Sabe quando a gente reclama assim: pô, cara, jornal só tá tendo assassinato, só tá tendo sensacionalismo, só tá tendo essas coisas. Cara, a gente reclama disso, por que a gente tá reclamando também de uma pessoa que às vezes tá querendo só passar a palavra que, ok, vamos supor assim, eu não sou uma pessoa de religião, só que eu consigo ver o quão bom é uma palavra de Deus. Sabe? E sem assim, ela já não vive. E eu tô vendo, igual eu comentei, né? Eu tô vendo isso na prática, porque eu acabo, não, por conta dessa. Como é que eu posso dizer? Dessa responsabilidade que eu não precisava, mas que eu imputei mesmo pra mim. Eu falo assim: todo dia eu vou fazer um negócio no TikTok, porque eu tenho que pegar, eu tenho que legendar o vídeo. Acaba que eu quero, por mais que não seja profissional, eu digo assim: por mais que não seja profissional, eu quero fazer direito. Eu não quero fazer assim: vou criar um negócio para eu espairar minha cabeça, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Eu quero fazer as coisas direito. E realmente, eu tenho que ver, e eu tenho que... Ontem o Manuel tá de prova, eu fui publicar ali, e eu parei e falei assim: cara, era uma pastora, né, que eu fui publicar ontem, eu falei: caramba, essa mulher fala tão bonito, olha o que ela fala. Sabe, que assim, eu acho que independente da pessoa ter ou não religião, a pessoa, igual o meu caso, assim, eu sou católico, né, mas eu não sou praticante, que eu quero dizer, de estar indo na igreja sempre e tudo. Mas eu sei discernir assim, o que é uma palavra bonita, o que é uma mensagem que importa. Igual você falou, eu fiquei pensando assim num paralelo, porque você falou que Deus te ajudou tanto na questão do alicerce. Então pensa assim, ó, igual você falou, você estava no fundo do poço em 2016, e depois que você colocou Deus na sua vida, você começou a melhorar cada vez mais, né? Direitinho, sim, tintim que eu passei, você não vai nem acreditar. Não, depois eu vou querer saber, inclusive. É coisa assim de louco mesmo. Mas, e olha só pra você ver, hoje você trabalha
de certa forma, realizando sonhos de outras pessoas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Uma frase que eu uso muito é que eu quero fazer parte do sonho das Isso, pessoas. porque a casa própria, por exemplo, é um sonho de todo brasileiro, Acho que eu posso falar. 99% da Todo mundo. população Quem não. mundial tem esse sonho. Eu acho que quem não tem esse sonho é, às vezes, uma pessoa que já nasceu muito abastada e que já tem uma casa, Já que fala, nem que sabe o que é isso. não tem uma transformação que envolve na vida daquela pessoa, né? Ter uma Isso. casa e tudo. Mas é muito minoria, igual você falou. E você hoje, junto com os seus parceiros, igual você falou assim, todo mundo que trabalha na parte de construção civil, desde você, o engenheiro, o arquiteto, o pessoal que vende concreto, que vende... Todos. É uma série de gente. Exato. Estão todos assim... estão todos juntos para ajudar a construir o Você sonho não da sabe o pessoa, né? tanto que é bacana, igual eu passo nas casas assim que eu vendi ferragem para elas e ver a casa pronta, sabe? Não sei, É legal, às não? vezes pode soar como hipocrisia de empresário, mas não é. Eu nem preciso de dinheiro demais na minha vida, porque eu tenho já tá bom. Cara, mas dá orgulho mesmo. Você entendeu? É você Sim. saber, cara, há pouco tempo atrás eu era um funcionário de uma empresa. Hoje em dia eu ajudei a construir essa casa aí. É muito legal. Isso é um sentimento trem, tão bom, é né? um trem muito louco. Ano passado foi o primeiro ano do Destaque Digital em Arcos que teve cerimônia, porque eu comecei em 2020, Na mas estava em pandemia. E até a Lorena recebeu em 2021, né, que estava em pandemia e tudo, e não teve Eu cerimônia, lembro. né? Não teve cerimônia, era só Só entrega do troféu. E ano passado foi um dos períodos mais difíceis. Eu falo para todo agraciado que me pergunta. Fala assim, Gustavo, e aí? E as festas do Destaque? Você vai fazer mais? Eu falei assim, nossa, se Deus quiser, não. Eu digo assim, o que eu quero dizer. Cara, é muito trabalho. Você fazer uma festa é uma responsabilidade. Eu mexi com evento 10 anos da Não, minha então você vida. sabe que exatamente do que eu tô falando. E foi o primeiro que eu ia fazer ano passado aqui em Arcos. E foi uma festa, assim, que era muita responsabilidade. Eu tinha que olhar a questão de buffet, de decoração. Nossa, eu É igual um sei. casamento, né? Uma festa O de meu pai casamento. é empresário de festa, ele mexe com evento. Sim. E não, então pensa assim, seu pai hoje ele deve sentir o peso de cada evento, ele que já tem costume. Pensa eu que era o meu primeiro. E eu lembro assim, desesperador. não, eu acordava de madrugada, dorme. tendo crise de pânico, com a minha esposa me ajudando. Eu tinha medo. O primeiro medo era assim, o que acontece? Eu tava de uma premiação que não tinha festa. Então o valor das mídias era um. Ano passado, como teve a festa, então tinha o valor das mídias e tinha o valor do ingresso. Entendi. E aí sobe muito o valor de investimento para a empresa. E eu ficava com medo assim, ninguém vai querer participar, porque vai aumentar o preço demais e tudo, e eu ficava naquele medo. Depois que as pessoas começaram a participar, aí o medo já mudava. Eu falava assim, gente, eu não vou conseguir lotar o salão. Nossa, eu não vou conseguir. E vai ficar um salão vazio. E já tem gente que confirmou. Como é que eu vou fazer festa para um salão vazio? Cabelo branco, sei na gente. Aí, cara, eu fiz, mas quando eu estava lá na premiação, eu ainda estava muito nervoso, assim, nossa, será que vai acontecer alguma coisa errada no dia, né? Só que eu falei assim, Gustavo, alguém virou pra mim, porque eu sempre passo em toda premiação que eu faço, em todas as cidades que a gente realiza, eu passo em todas as mesas. Eu agradeço todo mundo, eu cumprimento todo mundo, porque todo mundo é importante pro Destaque Digital. O jeito que vocês tratam as pessoas, eu particularmente tô aqui mais por causa disso. Cara, mas é por isso, assim, o Destaque Digital é um projeto muito importante pra mim. Então, assim, todo mundo que é agraciado, negócio, né? eu faço o máximo de questão de todo mundo, E aí teve alguém que falou assim comigo, Gustavo, calma, vai aproveitar. A festa já tá linda, tá todo mundo aproveitando. E aí eu subi no mezanino ali da Gambis, né? E aí eu olhei lá de cima, assim, minha mesa tava lá, porque quem tava... Acabou que lotou demais, graças a Deus. Mas aí a gente colocou toda a equipe que tava trabalhando e tudo em cima, né? Porque o pessoal prefere ficar embaixo. A gente, não, beleza, vamos colocar quem vai estar trabalhando em cima, e beleza. E aí eu olhei assim, todo mundo aproveitando, e foi a hora que, igual você falou, que dá aquele orgulho, sabe? Você olhar e falar assim, poxa... Um alívio pra conseguir. assim, foi difícil, eu batalhei muito, foi noites mal dormidas, mas aqui tô eu e consegui entregar, cara. E realmente, mas assim... eu acho que a empresa de vocês hoje tem um propósito além do que você já faz. Porque a mídia hoje em dia, o Instagram, o YouTube, o TikTok, esses trem de mídia social aí, você pode fazer o bem aí nisso aí, você entendeu? Uhum. E só pelo fato de vocês atenderem uma empresa tipo a mim que esse respeito, que essa atenção,
gera igual eu te falei, a nossa conversa espiritual vai sempre entrar no meio da nossa conversa empresarial. Sim. Gera um impacto com Deus, aí falando, ó, o Gustavo tá fazendo um serviço muito bem feito com aquele menino meu lá, falando de mim. Aham. Vamos supor, e fala, não, pera aí, ué, eu gostei. Aí eu vou orar de manhã, lembro de vocês, falou, cuida deles lá, a equipe deles tudo, o serviço deles. Então gera uma coisa positiva para vocês estão no caminho certo. Na minha opinião, tem que ser desse jeito, tem que cuidar das pessoas e principalmente dos que estão começando. Porque se você chamar o dono da Coca-Cola para vir aqui, você sabe que você nem vai saber quem que é ele. Então, se você conseguir tratar as pessoas igual você está tratando assim, cara, pra mim vai ser sucesso Cara, mas mundial, é, então é é a muito ideia, assim, louco. eu também tô gostando tanto, porque assim, eu tô conversando com tanto perfil de pessoa diferente, sabe? Ficando Cara, e experiente, né? é muito, mas é muito legal, porque assim, pensa você tem a sua bolha de amigos, por assim dizer. E acaba, você já viu aquela, eu não sei se você já viu isso, que as pessoas falam que você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive. É, você pega um pouquinho de cada um. Isso. Até o sotaque. Exato, você pega o trejeito de um, você pega o gosto de outro, e isso é com todo mundo. E aqui tá me dando a oportunidade de estar conversando com pessoas de fora da minha bolha. E aí eu aprendo um Tá pouquinho. sendo positivo pra você como ser Demais, cara, humano, né? demais. Não, é assim, é tanta coisa que eu tô aprendendo. Igual assim, hoje eu aprendi um pouco do seu segmento, mas eu aprendi um pouco sobre espiritualidade. Vai vir, por exemplo, depois de Exatamente. você, vai vir a doutora Fernanda Mesquita, que já é outra, ela mexe com a harmonização facial. Então já é Você vai outra ficar coisa. E aí eu expert vou um pouquinho aprender em mais cada ainda, vou ver. segmento. É, eu tenho quase o mesmo que você tem, só que assim, você é o que é 8 anos mais velho que eu? Praticamente. Eu tô tendo essa experiência bem mais novo, cara. É assim, é uma coisa que muda a gente. É, e assim, É, o podcast tá. A gente vai dar um foco maior. Eu até conversei com a equipe, assim, que hoje o podcast ele é um braço do é Destaque a Digital, primeira né? edição. De podcast a gente começou É, agora. e esse podcast, indiferente das outras mídias que vocês fazem, tô te falando não como empresário, falando como ser humano. Isso Sim. aí, foco nisso aqui que você quer, é bom. Mas eu quero é isso, eu quero assim, aumentar o foco no podcast para assim, receber pessoas que são ativas na Isso, comunidade, para exatamente. receber todo mundo, Seja sabe assim? qualquer ser humano que tem um comércio Isso, minúsculo ou gigantesco, se você der a voz para ele de vir cá, só exato. tanto que o cara fica feliz, falar, pô, posso ir lá e falar, às vezes, não Sim. só da empresa que eu tenho, mas de outros Um assuntos. bate-papo, né? É, É o que eu e falei com você, né? se você bater papo com as pessoas é bom, Sim. é um trem muito positivo isso aqui. Não, a Mais ideia uma do vez eu falo, podcast é justamente isso, assim, não ser uma entrevista, né? um Porque se bate-papo. é um bate-papo e a conversa vai tomando rumos, né? Então, assim, quando Exatamente. você entrou ali que eu apertei sua mão ali, eu não esperava que a conversa ia tomar um rumo. É, Cara, mas é lógico. muito bom isso. Pensa se eu tivesse decorado aqui, tá com o papelzinho do lado aqui, se eu tivesse te mandado as perguntas que eu ia te fazer Ficava um antes trem muito da. computadorizado, né? Exato. Muito Mas robótico. assim, a gente vai aumentar, melhorar, assim, dar um foco maior pro podcast, justamente porque hoje o podcast do Destaque Digital, eu posso dizer assim, que ele é um braço do Prêmio Destaque Digital. Eu tô fazendo um estudo para não desmembrar, continuar junto, mas ambos andarem por conta própria, Entendi. sabe? Para, por exemplo, Uma coisa não depender da outra. vamos supor, ano que vem, se Deus quiser, não vai acontecer. Mas assim, você não ganhou o Prêmio Destaque Digital. Mas você é um cara bacana de estar aqui. Entendi. Então, assim, nada me impede de te chamar aqui. É Entende? isso que eu queria falar mesmo. A minha ideia Dar futuramente voz para outras pessoas. dar voz para todo mundo. Se eu ver que é interessante, pô, essa pessoa que eu quero ter aqui porque ela vai ter um ensinamento legal, vai ter um ponto de vista sobre a vida, sobre o negócio dela, que seja legal, né? E é um foco que a gente quer, assim, de verdade, Não, né? uma iniciativa muito bacana vocês. Porque se você ouvir uma música, ou uma pregação, ou um texto, você lê um livro, e você conseguir pegar uma frase dessas, de alguma situação positiva e levar. Já viu umas frases que você fica com ela na mente? Que você vai pôr uma legenda no Instagram, por exemplo, você vai pôr aquela frase lá, eu Aham. lembro dela. Então, se você conseguir de um papo de 1 hora ou 2, não sei, guardar uma frase que seja, falar, levar para sua vida, já é o suficiente, já, entendeu? Deus gosta disso. O ser humano precisa de
de mais ensinamento, ó, falando de frase, eu lembro muito de uma frase que eu ouvi, que na multidão dos conselhos habita o conhecimento. Então, se você conversa comigo, aí igual você falou, doutora Mesquita e mais outro empresário, ou um autônomo, ou qualquer ser humano, e eles for te passando umas informações, você chegar, por exemplo, na sexta-feira, falando, ó, tem vários treinos na minha cabeça, muito bom aqui. Para você já é bom e para as pessoas que conversou com você também porque é uma troca, né? Você tá falando coisa boa de eu ouvir e eu espero que eu também esteja falando. Não, Então, com o certeza. podcast, eu não sei o que que significa em inglês, mas deve ser alguma coisa a ver com conversa, né? É um trem bem bacana. Quem teve essa ideia, não sei se foi você ou a outra pessoa, foi acertou na mosca, você Você disse para viu? aqui para Arcos? Não, por destaque mesmo. Ah, não, foi uma ideia minha, porque como que a ideia do podcast que surgiu assim? O meu negócio hoje, eu digo assim, o podcast hoje não gira dinheiro aqui. O que gira dinheiro são as premiações, né? E acaba que premiações, tem várias premiações. Então, assim, aqui em Arcos tem várias premiações. Eu faço premiação em várias cidades de Minas, que tem as suas premiações em cada cidade. Então, eu sempre tenho que estar inovando, né? Tem. Eu tenho que estar inovando. A Então, palavra certa, inovação. porque a primeira Inovação bem edição, positiva. a primeira edição 2020, eu tinha parceria com o Portal Arcos e com a Rádio Vertical, se eu não me engano. Aí, 2021, o que eu vou trazer de melhor? Aí eu fechei parceria com o Tem Base, fechei parceria com o Telão. Você foi só melhorando. 2022, 2022 é cerimônia, que aí já tem uma festa, tem uma Pandemia já homenagem passou. mesmo pra pessoa. 2023, eu cheguei e falei assim, cara, o que eu faço pra melhorar ainda mais? Aí eu pensei, cara, eu vou montar um estúdio. A gente mudou pra cá recentemente, a gente mudou esse ano, né? A gente ficava lá na Praça da Matriz, em frente à igreja. Só que lá eu tinha alugado da minha tia, ela tinha um cômodo comercial na frente da casa dela que ela alugava pra advogado. E era pequeno. A minha equipe, quando eu mudei pra lá, era eu, a minha irmã e tinha uma outra moça que trabalhava com a gente. Aí a equipe foi crescendo, graças a Deus a demanda foi aumentando, eu tive que ir contratando mais gente. Chegou num ponto que eu tava com 7 pessoas numa sala desse tamanho aqui assim, ó. Sabe? E aí, Pequeno. falei, não tem como, fica ruim assim, por exemplo. Não sei se você sabe, depois eu vou até te mostrar quando a gente sair. A gente que monta os troféus. Tem uma das salas aqui, é uma oficina mesmo que eu montei, porque chega madeira pra gente. Então, assim, por exemplo, aqui tem 2 troféus. A madeira, ela chega sem o adesivo, ela chega sem isso aqui. Vocês têm que montar. Então, tá vendo que é diferente? Isso aqui a gente fez, ó. A gente imprimiu o adesivo, o acrílico aqui a gente que pregou. No caso de vocês, por exemplo, vai vir o nome de vocês pregado aqui, que a gente imprime aqui também. Lá embaixo, as meninas faziam isso sentado no chão, porque não tinha espaço. Falei, cara, eu vou ter que investir um pouco mais. E aí eu peguei esse espaço. E essa sala aqui ficou, entre aspas, de sala de reunião. Só que eu não faço reunião todo dia. Cara, dá pra utilizar melhor essa sala aqui. Falei, cara, vou montar um estúdio. Então, Aí peguei e assim, o valor que as pessoas estão sentindo nisso, igual você falou, tanto que as pessoas estão gostando de conversar. É conversar, né, cara? Não é trabalhar. porque dá uma desestressada esse tipo de assunto, né? É jogar. Igual eu falei, por exemplo, a Casa da Cerveja tá aqui ajudando a gente. Cara, a pessoa chega ali, tá afim de tomar uma cerveja? Tem cerveja ali. A pessoa dá quer uma tomar uma relaxada. coca, pega uma água. É assim, fique à vontade. Né? O Psyu, ali o Psyu Fast Delivery, vai ser um parceiro nosso também, vai começar a servir uma comida aqui pro pessoal. Pensa assim. E vira uma prosa mesmo, uma resenha. Exato, pra pessoa assim, o que eu quero. Até depois eu vou te pedir um feedback disso, né? Mas é que a pessoa fique o mais confortável possível. Porque o podcast não existia em Arcos. Agora vai ter. O pessoal vai ver, concorrentes meus vão ver e vão começar a fazer, que é normal. Mas as pessoas hoje chegam aqui, às vezes assim, ó. Gustavo, eu fiquei um pouco tenso. Eu não sei como é que vai ser. O pessoal que veio antes de você, a moça chegou aqui, a Letícia, e ela falou assim: nossa, como é que vai ser? Se eu pedir pra parar, vocês param? Ficou Então, meio... ela falou 1 hora. É uma beleza. E fica à vontade. É o que eu falo assim, ó. A minha parte aqui é manter você à vontade para você falar os seus pensamentos, falar as suas ideias, né? E eu não deixar você ficar, por exemplo, constrangido assim de, você é um cara que fala muito, mas às vezes chega um convidado aqui que fala menos, que é um pouco mais tímido, e a minha função é, cara, eu não posso deixar esse cara tímido.
sabe? Ele tem que sair daqui assim, nossa, como eu fui bem tratado, como a conversa foi boa, Exato. sabe? E é desse jeito, né, que a gente vai. Eu queria aproveitar, assim, que a gente tá passando para a parte final do podcast. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, que é para quem está nos assistindo e vendo diretamente você, e você falasse um pouquinho o que você quiser falar sobre alicerce, se você quiser falar alguma outra palavra. Aí eu estou destinando o momento de você falar dessa vez com quem está nos assistindo. É, eu acho que eu já falei quase tudo que estava dentro do meu coração, entendeu? Mas eu acho que uma das palavras mais bonitas que tem hoje em dia no mundo é gratidão. E a gratidão significa você ser grato por uma pessoa ou por alguma situação que aconteceu. E automaticamente se agradecer, né? Então eu posso primeiro agradecer a Deus, sem dúvida, que sem Ele eu não seria nada na minha vida. A iniciativa de vocês, mais uma vez, a você, a equipe inteira, muito obrigado mesmo por isso, e em nome até dos outros agraciados, que eu não sei se já falou isso para você, foi muito top mesmo. E tamo aí. A minha empresa não é a maior de todas ainda não, mas eu atendo todo mundo que precisar. Eu vivo o sonho da pessoa mesmo. Eu trabalho até 9 horas da noite, igual ontem, por Hoje você exemplo. está na Avenida Sanitária, que você Tô, falou, tô né? na Avenida Sanitária, no trecho 2, né? Mais ali próximo à creche ali Você fica perto daquela. do Irã França ali, Isso, não do fica? lado do Irã. Do lado do Irã O Irã França. é parceiro nosso lá. É, vive mesmo o sonho da pessoa. Vamos supor, um cliente meu precisa me ligar num sábado. Geralmente eu não trabalho, mas eu vou lá e atendo na hora. Igual eu já fiz várias outras vezes. Porque uma obra, geralmente as pessoas que precisam das coisas assim rápidas, você entendeu? Porque a diária de um pedreiro tá rolando, um concreto tá secando. Então precisou de mim, só me ligar. Meus números estão nas minhas redes sociais. E procurou eu lá, pessoalmente também eu faço questão de atender. E mais uma vez, obrigado a vocês aqui. Deus, para mim, é tudo. Nunca vou deixar de falar isso em lugar nenhum que eu for. A minha esposa, que sempre é outra coisa que eu vou abrir um parênteses para falar aqui. Feliz é o homem que tem uma mulher de visão do lado. E eu tenho, graças a Deus. A Lorena, hoje em dia, desde quando eu conheci ela, sempre me fez enxergar o meu lado maior, sabe, o meu lado melhor. Então, ela é uma pessoa muito importante na minha vida, mãe de 2 filhos. Nossa, muito feliz de ter ela do lado. Igual eu te falei mais cedo, eu sou pai de 5 filhos. Eu tenho 31 anos, sou pai de 5 filhos. E eu tenho um filho meu que mora no céu, que infelizmente eu não tive o prazer de viver com ele. E os meus 4 coração fora do peito que tá aqui, que eu também, onde que eu for, vou falar deles, que sem eles eu não sou nada, meus filhos para mim é meu oxigênio aqui nessa terra. Os meus parceiros lá da firma, o William, cara, fantástico. Se você conhecer ele, sabe que menino novo, mas mesma coisa de homem, velho. Inteligente, ponta firme, então não posso deixar de agradecer eles, minha família em geral, meu pai, minha mãe, meu irmão, que toda a vida, desde quando eu comecei lá, sempre me apoiou, sempre me jogou pra cima. Os meus clientes, que eu tenho vários, que já se tornam, alguns deles até amigo pessoal meu hoje em dia, de bater papo, de resenhar e tal. Os meus fornecedores, eu trabalho com o pessoal da Só Mais, lá na Formiga, trabalho com a ArcelorMittal em Divinópolis e umas outras empresas lá que eu não estou me recordando, mas também agradecer a eles pelo tanto de voto de confiança que eles já me deram, pela força que eles já me deram aqui. E é isso. Às vezes, só pela humildade que você tem de agradecer Eu todas as pessoas, tenho que a gente vê agradecer. que, igual você falou assim, que hoje você não é a maior empresa, mas passo a passo, por conta dessa atitude que você tem, você pode ter Eu certeza que torço você por vai isso. crescer. Igual eu te falei, eu não sou um cara de olho grande, digamos assim, de querer ser o maior empresário da cidade e tal, de andar de Quem tiver o helicóptero. olho grande para Eu isso é a só pessoa que quero não vai viver. chegar lá. Você sabe o que eu quero? Eu acho que vocês também, todo mundo devia querer só comer um churrasquinho, só.
e andar num carrinho bom e chegar Tem numa casa pessoal que falando, eu converso assim, hoje eu já tô num ponto da minha vida que eu falo assim, eu sossego. tô tão feliz com o que eu trabalho, sabe? Então, Ao invés de eu ficar pensando, pô, tem que ganhar mais, tem que ganhar mais. Não, eu tô feliz hoje, sabe? você tem que buscar, lógico, sempre uma melhora, mas você tem que pisar no. Mas a melhor, ela é uma consequência, né? É um trem que se Deus quiser, faz, se não quiser, pra mim já tá ótima a vida que eu vivo hoje. Verdade. Eu não sou um cara que tem 300 mil seguidores nas minhas redes sociais, mas quem me segue de verdade, assim, que é a minha família, meus amigos, meus parceiros, já tá bom. E eu não quero ser um cara também que os outros vão falar, esse cara é multimilionário. Não quero de jeito nenhum mesmo, assim, eu tenho vontade só de ter uma vida da pessoa virar pra mim e falar, ô, vamos na praia? Vamos. Pego meu cartãozinho, não faço conta, pago tudo à vista, beleza. Só isso que eu quero, pagar minhas contas em dia, ter um nome na cidade, falar, esse cara aí você pode ir lá, que ele é ponta firme. Não tem muito desejo de ser. Tá bom onde é que tá. Tá ótimo, é Tá verdade. bom, tranquilo. Não, legal. Ser exemplo, você tem que querer Assim, ser exemplo. assim como você agradeceu todas as pessoas, eu queria agradecer agora todos que assistiram a gente até aqui. Se você está assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu peço para você deixar o seu like no vídeo e ativa os sininhos para você receber no seu celular uma notificação para todo episódio que a gente for postar aqui no nosso canal, tá bom? Eu agradeço de novo, Daniel, a sua presença Eu que aqui. Espero ter agradeço. você aqui de novo em Sem futuras dúvidas. oportunidades e para a gente conversar, que foi um papo muito bom, cara, um papo muito, me fugiu a palavra agora, mas um papo muito positivo, né? Não, para apenas não falar apenas de empresa, mas Amém, falar um amém. pouco de desenvolvimento pessoal, de falar de Deus e Isso. tudo mais. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e obrigado. Muito obrigado.